E estamos no ar. Já estamos no ar. E, pessoal, esse é o primeiro episódio do Partilha Podcast. Desculpem o meu jeito aqui atravessado, mas é que a gente está encontrando alguns problemas técnicos. Primeiro, Partilha aqui podcast. Então, finalmente nós conseguimos resolver. Estamos no ar e temos aqui o nosso convidado Verini, da banda Judeu Marginal. E como co-host, a gente tem o Rodolfo, da Apogeu. Eu vou pedir para esses meus dois convidados ilustres se apresentarem, cada um. Bora lá, deixa eu começar, porque hoje a gente precisa ouvir muito do Verini. E, pô, satisfação estar com vocês aqui, uma honra total, Verini, Juan, muito bom. Obrigado pelo convite, sou o Rodolfo, da banda Apogeu, e é isso aí, bora trocar uma resenha. Bom, sou Sérgio Verini, filho único de um carioca chamado Luiz, com uma pernambucana chamada Maria, e também feliz aí como Rodolfo em participar desse primeiro podcast aí do Juan, né? Vai ser massa. Espero, né? Espero decepcionar com classe. Certamente não nos decepcionará. Pessoal, só alguns avisos. A gente tem aqui esse formato só com áudio, a foto de todo mundo. Como o Verini disse mais cedo, aqui a gente tem todas as emoções nessa foto. Quem está vendo a gente pelo YouTube está vendo que tem uma cara feliz, tem uma cara triste e uma cara raivosa, que é a minha, né? Então vocês vão ver apenas o áudio e vai estar passando nessa telinha quadradinha aí, para quem está no YouTube, vai estar passando um vídeo do que o convidado escolheu. E o Verini escolheu um vídeo de comunidades do Rio de Janeiro. Achei uma escolha muito bela, porque vocês vão perceber que o vídeo é muito legal. Depois a gente coloca o link do vídeo inteiro na descrição. Mas, dadas essas explicações, eu queria começar fazendo uma pergunta para o Verini, que é: por que Judeu Marginal? Fala um pouquinho dessa banda, que é a tua banda, e fala por que escolheste esse nome. Cara, decidi ter uma banda por acreditar poder contribuir com o que, na minha leitura, faltava nisso que a galera chama de cena. A Judeu Marginal foi a minha a segunda banda que eu monto. A primeira se chamava Louca Sofia. Foi montada como imagino a maioria das bandas são, né? Com amigos próximos, nenhuma preocupação se o camarada sabia tocar ou cantar bem, sem uma intenção bem definida, sabe? O que eu fiz completamente diferente no caso da Judeu. Foi bastante pensada, projetei, só depois fui atrás das figuras. Sobre o nome, tem a ver com Jesus dos Evangelhos, claro, é uma referência. Jesus de Nazaré e não de Belém, parido em curral, sem privilégios. Achei que já seria uma boa provocação e bem interessante já só pelo nome. Legal, legal. O Rodolfo tem alguma coisa para complementar? Assim, eu acho que é interessante ver o nome da banda, adoro isso, até a explicação e o sentido todo. Mas houve alguma confusão em algum momento de alguém perguntar se isso era. Porque às vezes tem aquela percepção da palavra marginal como alguém que está ah, fazendo algo errado ou para uma sociedade. Então, teve alguém que chegou a perguntar isso para vocês, tipo, se era uma zoeira com a referência ao judaísmo ou a Jesus. Em algum momento, você já ouviu alguma confusão de alguém que não entendeu o sentido do nome? Cara, teve e logo de cara, assim, eu tentei fazer também umas loucuras, né? Eu tentei contratar cheguei a entrar em contato com uma assessoria de imprensa e contar tudo que eu tinha pensado para essa amiga jornalista e tal. E ela pediu de cara pra gente trocar de nome, né? Até pelo lance do judeu, tava recente aquele lance lá do Monark, e aí não ia ter, ninguém ia comprar pauta, né? O judeu marginal automaticamente seria associado a um bandido, né? Alguma coisa nesse sentido.
mas a gente não deu muito crédito para isso, não. Claro que a gente não conseguiu fazer uma assessoria profissional, eu tive que correr atrás para fazer tudo por conta própria mesmo, mas foi pensado e dos empecilhos apontados seria justamente essa interpretação do nome, né? Massa. Nunca tinha pensado nisso, né? Judeu marginal, toda a treta do Monark, realmente, do jeito que tá a internet, para alguém entender alguma coisa errada é rápido, né? E aí as pessoas não vão pensar muito e vão começar a julgar mesmo. Falando nisso, a banda, ela, se eu não me engano, vocês não fizeram nenhum show ao vivo, não é isso? E me parece que era a intenção não fazer shows ao vivo. Pode falar um pouquinho sobre isso? Então, ainda há pouco eu disse aqui sobre uma coisa que a galera costuma chamar de cena. Bandas que são fáceis da gente se esbarrar no Instagram, né? Que mal tocam, para dizer a verdade, que vivem postando aquela artezinha lá de agenda aberta, agenda que nunca se fecha, enfim. Eu gostaria que vocês, que estão nos ouvindo, pensassem o seguinte: você tendo banda ou não, que vantagem um produtor teria em contratar a minha banda, por exemplo? Eu gostaria que você se fizesse essa pergunta, principalmente se você tiver uma banda. Porque temos um público numeroso, até para vender possíveis ingressos? Acho que não, né? Não temos. Grana para além da gravação e publicidade, alugar uma casa e som, mesmo que quem vaquinha com outras bandas para a gente fazer o nosso próprio festival. No nosso caso, a gente até tinha, no caso da Judeu Marginal até tinha. Mas isso não encabeçava a nossa lista de prioridade, sabe? Nessa lista a gente tinha como prioridade compor as melhores músicas, sabe? Montar um repertório poderoso no que a gente entendia ser esse repertório. Então a gente focou bastante nessa questão. E eu acho que não só as bandas que estão começando, as novas bandas, mas qualquer outra banda, até as famosas, elas vivem muito mais no meio offline do que na vida real, né? Se você for comparar, o Juan aqui, que é um pesquisador, adora dados e tal, tem a questão de, se a gente for colocar isso na balança, né? Quantos shows a banda, sei lá, a Oficina faz, não agora com esse lance das turnês, né? Mas antes, né? Quantos shows a Oficina fazia por mês? Bem que a Oficina fechou pra caramba, né? Mas quantos shows a Oficina fazia por mês e por ano, sei lá? É uma porcentagem menor comparada aos dias que não faz. Ficou confuso? Acho que não, acho que vocês me entenderam. Uma banda, ela fica muito mais sem tocar do que tocar, principalmente se for uma banda independente. A ideia, resumidamente, é essa. Então, por que ficar parado se a gente tem uma ferramenta que nos possibilita estar presente o tempo inteiro, como o Instagram da vida, sabe? Provocando, criando conteúdo, sabe, formando opinião, debatendo. Acho que a ideia é essa. Então, é de se livrar desse pensamento de que para se comunicar só através de show, sabe, só através de lançamentos de música o tempo inteiro. Você tem uma ferramenta nas mãos para fazer isso a hora que você quiser e sem custo. Na verdade é essa, né? Sem custo nenhum. Um pouquinho do seu tempo para compartilhar o que você sabe com quem você quiser. Interessante. E aí eu já vou fazer uma pergunta de leigo mesmo, que eu acho que faltou falar sobre tua vida profissional, né? Que você é um profissional do marketing. Para mim, na minha concepção, você é praticamente um doutor do marketing. E aí, pelo que você falou, eu já queria fazer uma pergunta em relação ao que você enxerga do mercado fonográfico nos próximos anos. Você enxerga mais bandas com esse intuito? Porque, na minha opinião, sim, mas é uma opinião de leigo. Bandas que fazem sua presença só na internet e vão fazer shows bem raros, como é o caso do projeto solo do Lucas, né? Do Lucas Inutilismo. Mas ele ainda faz muitos shows. Você acredita que no futuro haverão mais bandas que não fazem shows e sua presença é exclusiva na internet? Acredito que sim, até pela facilidade. A maioria das bandas já existem assim, só que não sabem. A maioria das bandas são bandas de internet. E se enxergassem assim, eu acredito que até faria um trabalho melhor nas redes sociais. Fora a facilidade de existência lá dentro, né?
Porque, como eu já disse antes, as bandas, principalmente as iniciantes, elas não têm tanto convite assim. Mesmo que promova o próprio evento, o próprio show, não vai fazer, isso não vai acontecer com certa frequência. E ela tem que aparecer. E para aparecer não precisa ser necessariamente um show. Como eu falei, o Instagram está aí para isso, né? Fora a facilidade, como a gente tem aqui no Casco, né? O Barba de Arão, um cara que toca, canta, grava, mixa, faz tudo. E o principal motivo de se ter uma banda, principalmente cristã, acredito eu, é ter o que dizer, né? Legal. Ter o que dizer, né? Eu ouço muito você falar isso nos nossos grupos. E aí você falou do Se Vira. Explica pra gente, pra quem tá ouvindo aqui, o que é o Se Vira. Cara, o Se Vira é um selo musical colaborativo focado em criação de conteúdo para as bandas. Possui um grupo de WhatsApp onde rola verdadeiras oficinas lá dentro, né, debates de todo tipo dentro desse universo musical. Um grupo ainda pequeno e fechado, mas bastante agitado. Eu acho que entrou alguém ou pediu para entrar aqui na live e eu me desconcentrei. Na verdade, o Rodolfo quer falar e eu já emendo uma pergunta, talvez ele responda diretamente, que é o seguinte, né? O Rodolfo, ele, pelo que eu sei, toca muito, muito mesmo. E então, quais são as vantagens de quem, além de fazer a presença digital, que o Se Vira tá cheio de bandas que faz a presença digital e a do Rodolfo é uma delas, mas qual a vantagem de estar tocando? Aí se tava no meio aí da tua resposta, Rodolfo, fala aí pra gente. Pô, legal, cara. Toco muito, para ficar claro. Pode ser em quantidade de tocar, não tocar muito por saber tocar bem. E fique bem claro, eu sou bem mais ou menos em violão, guitarra e tudo mais. Mas a gente toca bastante aqui em São Paulo e eu acredito que talvez porque aqui tenha muitas oportunidades e locais diferentes para tocar. Você encontra de locais pequenos aqui em São Paulo que tem uma estrutura de palco que você pode ir e tocar para 6, 7 pessoas e a casa fica cheia porque o local é pequeno e todo mundo tá lá curtindo e ser ali um momento incrível. Como é possível tocar para um lugar enorme, como nós fizemos no final do ano passado, no Carioca Clube, tocando para, sei lá, 500, 800 pessoas que tinha na casa. Eu acho que ser uma banda, na visão nossa do Apogeu, é importante estar ativo, de alguma forma. Se não sendo gravando, que como o Verini falou, é custoso, né? É muito investimento ali para mixar, para masterizar e tudo mais. E dedica tempo também de você estar compondo, arranjando, indo para estúdio testar possibilidades. Demanda muito gravar. Outra possibilidade, então, é tocar. Então, se não pode gravar, toca. Se não está conseguindo tocar, grava alguma coisa, solta um clipe, um lyric vídeo. Eu acho que ser banda é importante estar vivo de alguma forma, lançando, produzindo alguma coisa. Muito, não pelo público apenas que vai estar, que pode estar ali conhecendo o seu trabalho, mas eu acho que até para trabalhar um pouco a motivação como músico, né? Nossa motivação de por ser músico, é de estar em movimento de alguma forma. Então, acho que o Apogeu enxerga muito isso. É importante estar em movimento. Nos últimos anos, aí, devido à pandemia, a gente lançou muita coisa que no final do ano passado virou um álbum, o álbum Reset. E talvez esse ano a gente trabalhe bem menos em composição, mas tenha muito mais shows, como foi a Conexão Vibration no ano que passou, né? Fazendo bastante shows no Nordeste. E aí volta ao tema, né, do Se Vira Music. Eu acho muito bacana estar em comunidade, né? Como eu enxergo ali o Se Vira, uma comunidade de pseudo-selo, pela troca de informação. Eu acho que é muito legal os aprendizados que a gente tem como banda. O que a gente viu, por exemplo, Se Vira colaborando com a banda Masquil, o Verini pode até falar um pouco mais sobre isso também. Eu acho que foi incrível, assim, como a gente viu que foi útil para a banda Masquil, mas como isso foi bom para todas as bandas que fazem parte ali, no sentido de aprender, sabe? Eu acho que isso vale a pena secar um pouco mais sobre, mas para nós, Apogeu, foi um aprendizado muito legal. Total. E essa ideia de atividade também, né? É bem mais fácil no meio online.
às vezes a banda não tem, né, tanto lugar para tocar assim, não recebe tantos convites, enfim. E fica, sei lá, esperando isso para poder aparecer, sabe? E não tem necessidade disso. A banda pode aparecer a hora que ela quiser, a hora que ela bem entender, todos os dias, se quiser, no Instagram da vida, pode fazer uma live, enfim, tem o mundo online tem várias possibilidades, né? Não tem como a banda ficar parada. A questão da Maskill foi interessante, foi uma das bandas que a gente ajudou no lançamento, de todo mundo dando dicas, se envolvendo, com opinião, com ideias. Uma troca real, né? E isso é difícil de quem está de fora entender, né? Acho que só fazendo parte realmente. Ainda mais com bandas que a gente sabe, né? Que já se acostumaram a se aproximar de outras, né? Por interesse. A real é essa. Geralmente uma banda se aproxima de outra por interesse. E a gente conseguiu meio que formar um grupo aqui, como eu falei, pequeno, né? Mas que eu acredito que seja de uma amizade real, né? A gente consegue se entender bem, trocar as ideias, opinar no trampo do outro, fazer as nossas brincadeiras e baile que segue. É, esse lance de se aproximar por interesse, a galera até costuma chamar de network, né? Legal. Verini, você, sem querer entregar a sua idade, nem a minha, né? Você viu várias comunidades na música cristã, você já me falou. Você viu aquelas comunidades de igrejas underground, você já viu outros coletivos. E eu te conheci no coletivo Lab, não é? E queria que tu falasse um pouquinho sobre as experiências de outros coletivos antes do Se Vira. Antes do Se Vira, eu fiz parte do Lab só, cara. Eu não fiz parte desses vários grupos que você falou aí, não. Só se for um coletivo no sentido de movimento, de uma época até antes da internet como a gente conhece hoje, né? De MySpace, de trama virtual, com a turma de bandas que você com certeza conhece, como Santo Spirit do Besouro, o Robinho lá, baita guitarrista, e faz uns cartazes incríveis, assim, cartazes que eu arrancava do Rock Vision, CMF, ele fazia uns cartazes muito irados, eu arrancava e colecionava. Tenho até hoje alguns aqui. E é um amigo, né? Agora, a experiência minha no Lab, ela não é muito diferente do que rola no Se Vira, né? Eu agitei o perfil do Instagram, com algumas publicações que na época eu fiz diariamente, né, para dar um gás maior, já que a gente estava começando por lá. Convidei algumas bandas pessoalmente, muita das bandas que a gente conhece, se dá bem também, né, nisso que a galera chama de cena. Eu fiz questão de levar lá para dentro desse grupo de WhatsApp que é o Lab. Tive a honra de eliminar o chamado Quintalab, que era uma, era uma parada que existia, que a banda tinha que, obrigatoriamente, isso é um detalhe importante, compartilhar o material da outra na quinta-feira, né? Então, existia uma fila, e se fosse sua vez, você automaticamente seria divulgado, né, por todas as bandas do coletivo, por obrigação. Você tinha que fazer esse esquema. Sugeri também, isso eu eliminei, graças a Deus eu tenho isso no meu currículo. O Juninho se amarra, o Juninho da Conexão Vibration se amarra nessa parte aí de ter matado essa parada, que na verdade ninguém gostava, né? Mas vamos seguir o baile. Sugeri, iniciei o lance do Meet, né, com as bandas, na ideia de que cada banda se conhecesse melhor. E é isso, acho que até pelo lance desse Meet, né, rolou essa amizade mais próxima, bem mais real entre essas bandas, que inclusive são algumas que estão com a gente no lance do Se Vira, né? Porém, por mais que eu tenha tentado que o Lab funcionasse como um coletivo, eu conversei com o dono e saí, por perceber que, sabe, o entendimento dele sobre coletivo, enfim, acho que é isso, né? Acho que presente em vários coletivos nesse sentido de grupo de WhatsApp, acho que o Rodolfo é a melhor pessoa para falar sobre isso.
Não, cara, eu já participei de vários coletivos. Aqui em São Paulo mesmo tinha um que somou muito pra gente, chamado Coletivo Dependente, que tinha uma visão muito parecida, né, da gente conseguir se fortalecer, as bandas ali se fortalecer, só que a gente escolheu, como coletivo dependente, ficar limitado às bandas que eram da Zona Sul de São Paulo ou que estavam próximas da nossa região, onde a gente tinha possibilidade de fazer encontros, de tocar ou de conversar, e aí fechamos o coletivo dependente entre amigos. O que aconteceu? Algumas das bandas descontinuaram, pararam, pausaram ou despriorizaram. E ficou só o apogeu ali que ainda estava correndo para fazer alguma coisa e tal, e tudo bem, mas perdemos força, tração. E aí o que aconteceu? O coletivo dependente hoje está pausado. Talvez se tivesse mais pessoas no grupo, como o Virini falou, poderíamos unir forças de outras bandas que estivessem um pouco mais na ativa, até aquela que fez o que está no hiato voltasse ativa de novo. Então aí eu volto a pergunta para o Verini, porque hoje talvez o Lab esteja mais assim, né? Esteja recebendo mais bandas, esteja hoje entrando mais bandas no Lab para fazer parte, e eu acho isso legal. E aí levanto a bola com relação ao Civira. O Civira hoje ele é fechado para alguns, para a galera entrar, é fechado com alguns. Como é que é a sua visão sobre isso por causa do Civira? Cara, sim, fechado. Fechado até, como eu também já falei aqui, com essa ideia da gente poder entender o que o Se Vira pode ser para outras bandas, né? Porque a gente já tem uma afinidade e tal. Acho que depois que a gente se acertar, entender melhor o que é isso, o que pode ser para as outras bandas, a gente vai abrir. Eu acredito que é um percurso natural, né? A galera pensa, inclusive, que eu saí do lab para criar o Se Vira, quando na verdade o Se Vira, o grupo de WhatsApp Se Vira, né, foi criado pelo Guinalha, da banda Teodor, e batizado com o nome do então pseudo-selo da Judeu Marginal. A história é essa, né? Mas isso aí é outra pauta para a gente discutir, até lá no Se Vira mesmo, né? A abertura do Se Vira para bandas interessadas em trocar ideia, a fim de melhorar a sua música, seu posicionamento nas redes sociais e tal, né? Entendendo que a comunicação com o impacto de uma banda não necessariamente depende de shows. Eu tenho uma dúvida para vocês dois, que é o seguinte. Eu passei muito pouco tempo no Lab, né, no Coletivo Lab. Achei bem legal algumas coisas que aconteciam lá, mas também acabei saindo para fazer coisas pessoais e acabei não voltando. Foi isso que aconteceu. E a minha pergunta é o seguinte: hoje a minha banda, a banda Crente, ela é fechada com um selo americano que é um coletivo, né? O The Sharon Collective, o coletivo Sharon. Mas ele tem um líder que faz tudo. Ele manda em tudo, né? O Eric. Nossa, abraço, Eric. Você é o cara que colocou o inseticida. Perdão, estou confundindo com outra banda. A Crente em outro patamar, que não é muito longe, mas é melhor do que o que a gente estava antes. E o Eric, ele manda em tudo lá. É um pouco semelhante na minha concepção, o pouco tempo que eu passei lá no Lab. Quem manda é o Rodrigo. Abraço, Rodrigo, também te amo. Mas eu também tenho uma experiência mais de longe num coletivo chamado Coletivo Fora do Eixo ao Extremo. Existem dois. Tem o coletivo Fora do Eixo e o coletivo Fora do Eixo ao Extremo, que é para música extrema. E eu via que não era assim. Não era nem como o Death era um coletivo, nem como o Lab. E se parecia um pouco mais com o Se Vira, mas era ainda assim mais coletivista, digamos assim. Eles faziam as coisas muito mais votadas, muito mais sem um líder direto e dividindo as tarefas. E me parece que você, Rodolfo, e você, Verini, vocês têm mais experiência do que eu em coletivos. E aí a minha pergunta é, pode ser para os dois. Qual a vocês acham? Vai lá, Rodolfo. Cara, aqui é bem complexo, porque eu vou trazer isso para uma gerência, uma gestão de banda, tá? Ele Gerindo. quer saber se você é comunista. Não, mas muito, pelo amor de Deus, cara. Eu sou judeu, marginal, palestino, comunista, cara. Vamos às polêmicas. Mas, cara, eu acredito muito que viver em comunidade, estar em comunhão é importante. Você estar em um lugar democrático, ouvindo todas as opiniões e ali compartilhando é importante mais.
Porém, eu vejo que você precisa de uma direção. E aí eu acho que ser líder não é ser autoritário e mandar a partir do que você acha que faz sentido, mas uma liderança a partir de inspirar. Existe um livro de liderança muito famoso, eu não lembro agora o nome, que esse é um livro que fala da liderança a partir da visão cristocêntrica, a partir de Jesus Cristo, de como Jesus Cristo foi um líder que inspirou. E eu hoje estou gerindo uma equipe grande e que tento ser uma referência para a galera conhecendo a minha visão. Logo, eles vão entender como eu penso e vão divergir ou convergir com a minha opinião, mas eu sou muito transparente e eles já entendem ali a minha visão, a gente vai juntos encontrando um lugar comum. Eu entendo que a verdade não está em mim e talvez em um outro, mas entre nós, e aí nisso a gente consegue chegar num ponto e convergir. Então, para ser, eu não vou ficar em cima do muro, tá, Juan? Mas eu acredito, cara, que o meio entre as duas coisas funcione melhor. Porque se eu não gosto do que o Juan está sugerindo, eu preciso ter liberdade para falar sem medo disso isso gerar uma retaliação. E também acho que o cachorro de muitos donos morre de fome. Então é importante saber dosar e ser um líder que saiba, de repente, reconhecer que está errado, voltar, dar 2 passos para trás, respirar fundo, voltar e falar, poxa, eu acho que eu me enganei no que eu achava e tudo bem, vamos fazer, vamos testar do seu jeito, sabe? Já teve. Isso eu falo como banda mesmo, que muitas vezes eu tentei encabeçar algumas coisas que eu acreditava muito e foi um fracasso. E aí eu entendi que, poxa, vamos lá, vamos num coletivo fazer as coisas acontecer. E aí, hora ou outra, eu tento, quando eu vejo que o negócio começa a perder a direção, eu tento, né, caminhar ali, direcionar o negócio para que ande. Mas sempre entendendo que, de repente, você voltar atrás, pedir desculpa ou entender que, cara, estou viajando total. Não faz sentido? É humano, faz parte, necessário. Eu vou na do Rodolfo. Precisa de uma liderança, sim, um porta-voz, mas alguém reconhecido pelo próprio grupo, sabe? E que não se ache o dono da bola. Uma figura que consiga enxergar fácil esses pontos de interseção que o Rodolfo também colocou aqui na fala dele, né? E a partir disso, sim, tomar uma decisão mais horizontal, né? De forma horizontal. Temos exemplos disso? Eu acredito que sim, né? De Pablo Capilé do Fora do Eixo a Marco Teles do Candeeiro. Pode falar, Rodolfo, levantou a mão. Aí, Juan, eu acho que esse podcast é uma conciliação, hein, cara? Porque eu queria saber do Verini se ele entende que coletivos possam também caminhar juntos. E já que estamos falando do Lab e tal, e de outros, não só Lab, né, o Civira e outros que existem como foi o Coletivo Dependente, que tem muitas bandas incríveis que não estão nem no Civira, nem no Lab, e que dá match demais, assim, na visão e tudo mais. Mas se faz hoje sentido caminhar juntas, fazerem coisas em parcerias, se divergem, se não faz sentido, como é que é a sua visão com relação a isso? Acho que sim, até porque geralmente são nichados, né? Os grupos são nichados. O nosso, por exemplo, é focado mais em criação de conteúdo. E, sinceramente, eu acho que não existe outro selo, como a gente tem se posicionado no Instagram, né? E comunidade, enfim, focado nessa ideia, né? Em fazer isso, em melhorar a comunicação das bandas. Então é isso. Mas diga aí, Juan, você está com a mão levantada. Não, pode até concluir. Quando eu levantar a mão, você termina e eu falo. Mas eu acho que você pode até continuar falando justamente com essa pergunta que eu vou fazer, no sentido de que eu vejo muito isso, principalmente no metal e hardcore secular, não é do meio cristão, mas vários coletivos, várias instituições e organizações se juntando para fazer, por exemplo, um evento, para fazer uma promoção, alguma coisa do tipo. Você enxerga o Civira, por exemplo,
aqui da minha região, além do Coletivo Lab, que também é a presença aqui no Nordeste, tem o Civira, que tem pessoas do Nordeste, tem a comunidade Extrema Unção. Abraço aí para a galera da Extrema Unção de Recife, que é uma igreja, né, muito legal. Seria uma possibilidade essas três instituições, por exemplo, se juntarem para fazer um festival? Ou você acha que é melhor cada um no seu lado? Acho que não só essa, mas qualquer outra parceria. Isso depende de diálogo, né? Uma conversa já iniciada com por que não, sabe? Se um outro grupo consegue enxergar na gente uma espécie de autoridade nessa área da comunicação e deseja realizar qualquer projeto musical com a gente, né? Por que não? Bem, eu já enxergo como autoridade. Pessoal, a gente está dando o nosso tempo aqui. A gente acabou falando de coisas bem interessantes, polêmicas e bem legais. E a gente não falou tanto assim da ajuda marginal, então Everine está intimado a voltar. O Rodolfo já está convidado para ser o convidado e não só o co-host. Foi um papo muito massa. A gente conseguiu aprender bastante, tenho certeza. E quero deixar o convite para você que está nos ouvindo ouvir toda quarta aqui o Partilha Podcast. Horas vai ser gravado, na maioria das vezes ao vivo, mas estaremos aqui toda quarta. E é isso. Valeu, galera.